Gálatas 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Domingo passado a gente trouxe uma lição falando sobre o livro de Gálatas. Basicamente nós ficamos no capítulo 5, falando sobre a nossa liberdade em Cristo. O capítulo 5 começa com uma frase muito sui generis. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós falamos um pouco sobre a dificuldade, que não só os judeus da época de Paulo, mas de uma maneira geral, como a cristandade, como a gente, como cristão, tem muita dificuldade de entender que em Cristo nós somos livres em Cristo. E nós falamos ainda na lição passada sobre a compreensão de que é liberdade, porque, por outro aspecto, alguns de nós pensam que liberdade é igual a libertinagem, é fazer aquilo que se tem vontade de fazer. Mas na mentalidade da palavra de Deus, na mentalidade do apóstolo Paulo, não é isso quando ele diz que nós somos livres em Jesus Cristo. Então nós falamos do último parágrafo que antecede os versículos que lemos nessa manhã, que Paulo diz assim: não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, no versículo 16, ele continua essa ideia de nos mostrar o que é ser livre e como nós podemos ser livres. E ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa palavra andai é uma palavra bem corriqueira no dicionário do apóstolo Paulo. Em várias epístolas, ele sempre, depois das colocações, digamos assim, teológicas ou doutrinárias a respeito da vida de cada igreja ou de cada indivíduo, ele usa essa expressão andai. Cuidado como vocês estão andando. E aqui Paulo diz assim: andai no Espírito. Só para a gente comparar, observe Efésios capítulo 4, versículo 1. Essa palavra aparece de novo no vocabulário do apóstolo Paulo, a palavra andai. Efésios 4 e 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamado. E aqui ele diz: andai no Espírito. O que significa exatamente essa palavra do apóstolo Paulo, andai? A ideia que a gente tem quando Paulo usa essa frase, ou essa palavra, melhor dizendo, é como assim, um filho. Você imagina a Júlia. Ela pede para a mãe dela para ela ir no aniversário de uma amiga da faculdade. Já faz faculdade, Júlia? E aí a mãe dela permite que ela vá para essa festa. A mãe e o pai permitem que ela vá para essa festa. E até
A outra Júlia está achando graça, né, Júlia? Daqui a pouco vai chegar em você. E aí, leva ela no carro, deixa. Ao chegar lá, quando ela vai saindo, cuidado. Como é que você vai se portar? Como é que você vai andar? Olha o comportamento. Olha o que a mamãe te ensinou. A gente, ainda hoje eu faço isso lá em casa, mas a gente fazia, quando eles eram criança, Daniel e Lucas, a gente sempre que ia sair de casa com eles, ou sempre que vai sair de casa, a gente diz isso: cuidado, não ande assim, não faça assim, não faça isso. Não pule, não grite. Ainda ontem o Daniel foi para acho que era aniversário, né? De um colega de cursinho, e mais quando ele foi saindo de casa, a voz ainda disse: cuidado que você vai andar. E quando ela falou essa frase, eu lembrei dessa frase do apóstolo Paulo: cuidado, andai como vocês estão andando. Então, a ideia aqui, irmãos, é que Paulo está falando como um pai, que ensina os seus filhos, que instrui como eles devem ser, como eles devem se portar. E quando eles estão passando por determinadas situações, Paulo, andai desta maneira. Então aqui parece uma recomendação de um pai ou de uma mãe instruindo o filho, relembrando os filhos que eles devem andar conforme os conceitos daquela família ou na que eles foram criados. Os padrões morais, os valores que a família ensina de educação. Ande conforme isso que você tem aprendido. Mas aqui, irmãos, essa expressão andai denota também uma característica da nossa liberdade em Cristo. Nós temos que andar, só que andar no Espírito. Quando eu leio esse versículo 16, por vários momentos eu percebo a minha mente me puxando para que o versículo 16 fosse como uma fórmula mágica. Porque a pergunta é: como é andar no Espírito? Porque Paulo diz assim: andai no Espírito e vocês não vão satisfazer a concupiscência da carne. E o meu entendimento é: se eu andar no Espírito, eu não vou pecar, então eu não quero pecar, então eu quero andar no Espírito. Qual é a fórmula? Qual é o detalhe? Não tem fórmula. Não tem um detalhe específico. Nós temos aqui alguns indícios do que o apóstolo Paulo nos instrui nessa passagem, do que seja andar no Espírito. Observe que toda essa seção que nós lemos, que começa no verso 16 até o 26, a tônica do apóstolo Paulo é: andai no Espírito, porque ele começa dizendo no verso 16, andai no Espírito, e no versículo 25 ele conclui o pensamento dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que é, meus irmãos, andar no Espírito? Quais são alguns indícios que o apóstolo Paulo nos ensina do que seja andar no Espírito? Aqui nós temos aqui, queridos irmãos, algumas características que possivelmente o apóstolo Paulo usava na sua própria vida para andar conforme esse ensinamento dele, para a gente andar no Espírito. Voltando ao pensamento anterior que eu me referi, que se o indivíduo andar no Espírito, ele não vai satisfazer as concupiscências da carne, entendendo que não satisfazer as concupiscências da carne é não pecar. E se não tem uma fórmula mágica para isso, a gente pode pensar assim: então isso não é possível. Mas é possível porque, observe aí, que a palavra andai é um imperativo, é uma ordem, é um mandamento. Então, andar no Espírito é possível. Porque senão a palavra de Deus não nos mandaria andar no Espírito. Então, é possível um cristão andar no Espírito. Talvez o que seja necessário para cada cristão andar no Espírito é ele decidir isso para a sua vida. É isso que eu quero? Eu não quero satisfazer a concupiscência da carne.
Talvez a sua versão tenha desejo ou paixão da carne, as paixões pecaminosas. Então, andando no Espírito, a gente não vai satisfazer a concupiscência. É um mandamento. E por ser um mandamento é possível. E em segundo lugar, é naturalmente preciso uma tomada de decisão. Talvez é o que muitos de nós precisamos, é tomar essa decisão. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero andar no Espírito. Eu quero ser um crente espiritual. Eu quero viver sob a direção do Espírito Santo de Deus. Eu não quero mais estar satisfazendo as minhas concupiscências. A segunda evidência, meus irmãos, é que Paulo nos dá uma informação muito importante. Eu acredito que talvez todos nós saibamos disso. Mas parece que a gente não apropria-se dessa informação que Paulo diz. Que um cristão, ele possui duas naturezas. Quando ele diz no versículo 17... Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então, olha a informação. Vocês vão lidar com essas duas naturezas. A carne e o Espírito. E um é antagônico ao outro. Um é oposto ao outro. Vocês precisam saber disso. O período da minha conversão na igreja, não foi na igreja onde eu me converti, porque eu me converti aqui em Rio Branco, na Igreja Batista Regular da Fé, mas passei cerca de 6 meses, depois voltei para Cruzeiro do Sul e congreguei até vir para cá na primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Eu cheguei num período onde a igreja teve um período, digamos, muito bom. O pastor dizia que foi um período de avivamento, de muitas pessoas terem se convertido, e essas pessoas que se converteram nesse período, início dos anos 90, acho que irmã Clodomir e irmã Nazaré fazem parte desse período, foram pessoas, além de uma grande leva de pessoas se convertendo, pessoas que progrediram na vida cristã, de fazer parte do ministério, de se integrarem na igreja, de se envolverem na igreja, de desenvolverem, as suas vidas. E nesse período, várias pessoas que tinham problemas, por exemplo, com drogas, se converteram e abandonaram. E eu ouvi muitos testemunhos de pessoas, de irmãos que tinham passado por isso. E as pessoas, quando davam seus testemunhos, aquilo que eu entendi era mais ou menos assim. Se a pessoa era um dependente químico, e ele era um usuário de drogas, e ele aceitou Jesus, e ele está livre da questão das drogas, ele não tem mais problema na sua vida. Eu pensava nisso. E durante muito tempo da minha vida cristã, anos da minha vida, eu imaginava assim, aceitou Jesus, no sentido de luta contra o pecado, está tudo resolvido. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O que Paulo está nos dizendo aqui, irmãos, é que a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, nós vamos ter quantas naturezas? 2. Há uma natureza não redimida chamada carne, que possui as suas paixões, as suas concupiscências, e ela vai continuar nos puxando para baixo como se fosse um centro de gravidade. E há um novo ser criado à imagem de Deus, criado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui ele não diz o nome, em outros lugares ele chama de novo homem, que vai nos puxar, que vai nos puxar para cima. E essa luta nós iremos ter durante toda a vida cristã. Eu não estou dizendo que um dependente químico ele não é possível ele ser liberto na conversão. É possível sim. O que eu estou dizendo, o que Paulo está nos dizendo, é que no momento da conversão, nós não aniquilamos
o inimigo que há em nós. Simplesmente nós temos que entender que aqui dentro de nós, dentro de você, dentro de mim, há um inimigo. E esse inimigo é a minha natureza, esse inimigo é a sua natureza não redimida. Vai ter uma guerra. E essa guerra ela é diária. E parece que a gente esquece disso. Nós possuímos essas duas naturezas. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo esse período de Copa. E é muito comum, quando a gente vai ouvir a declaração dos jogadores ou dos técnicos, eles dizem assim: nós estudamos o nosso adversário. Nós sabemos tudo sobre o nosso adversário. Eu nunca esqueço de duas declarações de treinadores que eu ouvi. 98 e 2002. Em 98 foi o treinador da França, Armi Jacquet. Na final da Copa, ele disse assim: nós estudamos o Brasil e sabemos como o Brasil joga e nós vamos anular o Brasil. Quanto foi o resultado do jogo? 3-0 para a França, né? 98. 2002 foi o Filipão. Nós estudamos a Alemanha. Sabemos como a Alemanha joga. Quanto foi o resultado? 2002, tá, gente? 2-0 Brasil. Nós precisamos estudar o inimigo que há em nós. Se nós queremos vencer, nós precisamos saber o inimigo que há em cada um de nós. Irmãos, nós precisamos conhecer melhor a carne. E quando eu digo conhecer melhor a carne, eu não estou me referindo a você conhecer o seu irmão. É você conhecer a você mesmo. É você... Quantas vezes você já parou para pensar sobre a sua família? Os defeitos da sua família. Os defeitos dos seus avós, dos seus pais. Porque muitos daqueles defeitos estão em você e estão em mim. Porque nós trazemos toda essa carga genética. Se o nosso pai e a nossa mãe eram pessoas maliciosas, nós teremos grande tendência, propensão para sermos pessoas maliciosas. Se nossa mãe era fofoqueira, nós teremos grande propensão para ser fofoqueiro. Se o nosso pai era um homem adúltero, nós teremos grande propensão para lutarmos contra a imoralidade sexual. Porque nós trazemos a carga genética. Talvez disso, dentro dessa questão da carga genética, é que acontece aquilo que Moisés diz, que o Antigo Testamento diz. Deus é um Deus misericordioso que abençoa até 1000 gerações. Mas há aqueles que o amam e que fazem a sua vontade. Mas amaldiçoa até 4 gerações. Se você não entendeu ainda o que eu estou falando sobre carga genética, propensão para o pecado familiar, de herança de família, dê uma estudada em observação com famílias que têm problema com relação a espíritos demoníacos, a questão de bruxaria. Olha a família, se não tem um lastro. Eu nunca esqueço, irmãos, eu estava um dia na sala de aula, aplicando prova, e tinha uma moça, que era recém-chegada na sala. Quando eu entreguei as provas, eu sentei e eu ficava no meu canto. Eu digo, não me chame que eu não vou na mesa de ninguém, porque eles chamam a gente para colarem, né? Eu fiquei lá sentado, bem sério. E lá pelas tantas eu percebi uma moça de cabeça baixa. E eu pensei, a dita moça, ela não sabe nada da prova. E depois eu olhei, ela estava chorando. Aí eu me aproximei dela. Quando eu vejo alguém chorando, eu já começo a chorar também aí. Me aproximei. O que está acontecendo? Você está chorando porque você não sabe de nada. Eu faço a prova com você depois. Você chegou agora. Ela disse, não, professor. Eu estou sentindo uma forte dor de cabeça.
Você quer ir na secretaria tomar alguma coisa? Não, porque não adianta. Mas por que não adianta? Porque eu tenho um problema que eu desmaio. Eu sinto essas dores de cabeça e é tão forte comigo que eu desmaio. Você não quer ir para o médico? Não, porque quando eu desmaio eu faço coisas que depois as pessoas me contam, meus pais me contam. Ou seja, essa dor de cabeça sempre era um indício antes dela ser possessa por um demônio. Ou sei lá por quantos. E eu orei com ela, aí já estavam colando todo mundo, que eu já estava orando pela menina já. Mas é sério mesmo. E aí ela disse, eu queria que o senhor fosse lá em casa para conversar com os meus pais. E eu marquei um dia e eu fui. Ela era uma moça muito bonita e eu não fui só. Chamei o pastor Pedro. Esse aqui nós pedimos oração pela filha dele. Vai que ela está só, né? Fomos nós dois. Chegamos lá, os pais dela estavam em casa. E aí, quando ela começou a falar tudo direitinho, que ela ficava, né, força, ela tentava se matar, ela mudava a voz, ela não lembrava nada. Quando ela acordava desse suposto desmaio, e eu estava com medo de dizer para ele o que era. Ele olhou para mim, ele era um tenente do corpo de bombeiro. Ele disse, pastor, eu sei o que é que ela tem. Eu sei que o problema dela é possessão demoníaca, porque a minha avó mexia com isso. A minha tia mexia com isso. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre a carne. E talvez, irmãos, a gente imagina que ao nos convertermos, nós não teremos mais luta. Mas se você é um cristão que observa as suas reações como você sabe que não é assim o que Paulo está dizendo. Porque nós temos duas naturezas. E andar no Espírito é necessário que a gente conheça essas duas naturezas, a carne e o Espírito. Estão lá. É como se fosse aquela questão do desenho animado, né? O anjinho do bem e o demôniozinho. Está lá, está em mim, está em você, está em todos nós. O terceiro indício, no versículo 18, Paulo diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Quando Paulo fala dessa guerra, dessa luta que há entre as duas naturezas, a próxima frase que ele nos diz é, mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus, vocês não estão mais debaixo da lei. No livro de Gálatas, ele usa muito essa expressão, vocês não estão mais debaixo da lei. Mas há uma expressão similar a essa que o mesmo apóstolo usa em Romanos 6,14. Quando Paulo diz que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. E quando o apóstolo Paulo diz isso, o contexto ali de Romanos é muito semelhante a esse. Porque Paulo está dizendo no versículo 12, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que vocês obedeçam às paixões da carne. Versículo 13 ele diz, oferecei-vos a Deus. Não se ofereçam ao pecado, mas ofereçam os membros de vocês como ressurreto dentre os mortos a Deus como sacrifício vivo. Porque a carne não terá vitória sobre vocês. Porque vocês não estarão debaixo da lei, mas sim da graça. Então quando Paulo diz isso, irmão, ele está dizendo o seguinte. Primeiro, vocês terão força para lutar contra a natureza pecaminosa. Segundo lugar, vocês terão a certeza que vocês irão vencer. Se vocês lutarem, se vocês não se entregarem à carne, se vocês não obedecerem às paixões da carne, vocês têm a vitória, porque vocês estão na graça e não debaixo da lei. Quando Paulo diz isso aqui, irmãos, no verso 18, é semelhante a ideia. Ele está nos dizendo que nós teremos essas lutas aqui. Mas se somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós teremos a vitória. O quarto indício, Paulo nos diz, nós precisamos entender melhor a natureza carnal. Observe o que Paulo diz no versículo 16. Ande no Espírito e não vão satisfazer
a natureza pecaminosa. Porque vocês têm duas naturezas. Uma redimida, outra não redimida. Uma espiritual, uma outra carnal. Mas o que é essa natureza carnal? Como eu posso saber o que é a minha natureza carnal? Aí Paulo vai dizer, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice e glutonarias, e coisas semelhantes a esta. Aqui nós temos um retrato do que seja a carne. Aqui nós temos 2 delegados, vários policiais. Digamos que houve um roubo. Chegou a denúncia para um dos delegados. Só que não sabe exatamente quem foi, mas alguém viu. E é muito comum nessa questão da investigação pedir um retrato falado. Para ir atrás do, né, para passar para os policiais. Jairto já está ali, né, no ponto, né, Jairto? Para ir em busca do bandido. Mas é preciso do retrato falado. E quando Paulo diz assim, mas as obras da carne são conhecidas e são, aqui está o bandido. Aqui está o retrato falado. Aqui estão algumas das obras da carne. Preciso fazer, meus irmãos, eu não vou falar de cada uma dessas coisas que a nossa carne é capaz de fazer. Eu quero fazer 3 considerações a respeito das obras da carne. A primeira é um exercício, inclusive, para cada um de nós. Observe as 3 primeiras obras da carne. Quais são? Prostituição, impureza e lascívia. Essas 3 obras da carne têm a ver com o quê? Vida com a sexualidade humana. Todas as listas das obras da carne, sempre quem aparece em primeiro lugar são exatamente a área da nossa sexualidade. Possivelmente, irmãos, é um recado muito claro da palavra de Deus que nós precisamos ter muito cuidado com essa área da nossa vida. Porque nós somos suscetíveis. O ser humano é um ser sexual. Deus criou o sexo. O pecado deturpou o sexo. E o ser humano tem essa propensão, na grande maioria, a lutar, a lidar, a praticar a impureza sexual. Essas 3 palavras, irmãos, a gente poderia resumir, tem tudo aqui contido que tem a ver com sexo ilícito. Ou seja, quando é que o sexo é lícito na palavra de Deus? Quando é? Quando é? No casamento. Então tudo isso aqui, irmão, retrata a sexualidade feito de uma forma que Deus não aprova. Sempre a ler essa lista, irmãos, a sexualidade vem em primeiro lugar. Não só aqui. Se vocês quiserem um outro retrato, Colossenses 3. Só para conferir. Ai, gente, estou melhorando. Eu acho que a feijoada vai. Aí, Marival. Colossenses 3, versículo 5.
O mesmo apóstolo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que vem em primeiro lugar? Prostituição, impureza, paixão, lascívia. Esses dias eu vi uma entrevista, ouvi, de uma delegada que trabalha com essa questão de menores, de crianças que são bulidas, não sei nem qual é o nome que se dá, a irmã Helenice. Eu vi ela falando, ela tinha me falado isso pessoalmente. Há um indício, não é nem indício, uma porcentagem alta das crianças que são abusadas sexualmente são por membros da própria família. Impureza sexual. O mal está em nós. E a palavra de Deus diz, olha, está aqui, as obras da carne. E vocês precisam ter atenção. Olha essa área aqui, ó, sexualidade. O segundo comentário que eu quero fazer sobre a carne é a classificação dessas obras, que a gente pode classificar por grupos. O primeiro grupo que a gente percebe aí é um grupo que tem a ver com a sexualidade, né? Os 3 primeiros. As 2 próximas que vêm, idolatria e feitiçarias. Tem a ver com a área da religião, da religiosidade. Irmãos, eu pensei, nunca tinha para pensar. É possível um crente se prostituir, ser impuro sexual? É possível? Sim ou não? Sim. Mas eu nunca tinha parado para pensar o seguinte, de um crente lutar contra a questão da feitiçaria. A idolatria. Eu não sei explicar para vocês exatamente o que seja isso. Ou seja, idolatria e feitiçaria. Talvez um dos ídolos nosso, como cristão, é o dinheiro. Que Paulo sempre, quando ele fala do avarento, ele diz assim, do avarento que é idólatra. Mas é muito forte para mim pensar num crente cedendo à idolatria, cedendo à feitiçaria. Eu não sei se quando Paulo fala de idolatria, nós poderíamos classificar, por exemplo, pessoas que admiram, usa a palavra admirar, a pessoas famosas. Voltando a me referir à Copa de 2002, o Ronaldinho, que é o Ronaldão hoje, cortou o cabelo com aquela, o Cebolinha. E muitos jovens, adolescentes, cortaram o cabelo do mesmo jeito. Eu não sei se isso seria um tipo de idolatria, não sei. Olhe que agora, mais ou menos um mês atrás, os noticiários brasileiros, todo noticiário tinha a ver com o casamento do príncipe da Inglaterra com não sei quem das contas lá dos Estados Unidos. E eu perguntava, o que eu tenho a ver? Mas possivelmente a mídia saiba que o mundo é idólatra. Ai, o príncipe. Mas como é difícil a gente pensar no cristão lidando com idolatria e com feitiçaria. O que eu posso dizer a você, meu irmão e minha irmã, se você luta com isso, se você cede para isso, tem a ver com a carne, é uma inclinação pecaminosa, e se você vem de uma família que mexia com isso, gente, isso é tão forte. Superstição, acho que a pronúncia é essa. Gente, dia desse a gente estava conversando lá em casa, aí a Vânia falou assim, gente, meu olho esquerdo não para de tremer. O que é isso? Eu cheguei, é raiva. Brincando, né? Mas acredite, eu tenho 22 anos de vida cristã, vou fazer 23. Ainda hoje eu luto com isso. Porque sempre que... Gente, quando foi quarta-feira, eu sentei para assistir o jogo do Flamengo, meu olho começou a tremer. Eu digo, meu Deus, ajude que não sei. É brincadeira. Mas, lutar contra essas coisas que a gente pega.
Diz que tem raiva, pastor, tristeza. E às vezes acontece isso comigo, você acredita? Eu não tive esse negócio de sandália, mas esse negócio do olho tem me custado caro. Ore por mim nessa. Mas se você lutar com essas coisas que a gente aprende. Né? A minha família mexia com, né? A minha avózinha, antes de se converter, a bichinha rezava, aquela, né? Desmentia o dedo quando a gente era. Né? Então, eu não sei se isso entraria como bruxaria, né? Mas isso não é brincadeira, tá, gente? Isso é sério. Então nós temos a segunda classificação, a sexualidade, a vida religiosa ou a religiosidade, a questão espiritual. Aí a outra lista de pecados, observe: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Tudo tem a ver com a área de relacionamento. Essa é uma área que a gente mais percebe na vida da igreja. Porque a gente ouve frases: não vou com a tua cara. Ai, aquele irmão, aquela irmã. Como é que você é, meu irmão, minha irmã, nos seus relacionamentos? Talvez, se você não é uma pessoa tão relacional ou relacionável, é porque você está cedendo às paixões, à concupiscência da carne. Sim. Uhum. Deixa eu só ver o versículo, tá? Para confirmar mesmo. Colossenses 3, 5. Ah, tá. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza. Aí qual é a outra frase? Ah, tá. Pode também, porque inclusive essa palavra, na minha versão, tá paixão lascívia. Essa palavra, Renata, inicialmente tinha a ver com, inclusive, com a questão alimentar. Inclusive, na língua original, na língua grega. Mais na frente, foi uma palavra que foi usada somente para a questão sexual. Seria... Gente, sempre é bom na classe dos adultos, só os adultos, né? Mas é um apetite desordenado por sexo. Tá? Eu vou dar um exemplo que eu vi uma vez o pastor falando sobre isso. Aquela paixão que a pessoa, por exemplo, quando vê o programa do Faustão, tem aquelas moças com essa saia bem curtinha, ele fica tentando assim, tipo assim, mais ou menos saber o que tem ali por baixo. É um apetite desordenado. Não, tá entendendo? É na área sexualidade. Então, gente, e os dois últimos têm a ver, voltando à questão de alimentação, bebedices e glutonarias, mas essa palavra glutonarias, na nossa versão, na minha atualizada, a gente pensa somente em comida. Mas talvez na versão da Renata tenha aí orgias. Glutonaria. Mas e Gálatas, isso. Orgias. Porque era uma prática, sobretudo dos romanos, nas festas que eles faziam, naturalmente eles comiam demais, assim, depois metiam o dedo na garganta e vomitavam. E naquelas festas haviam de tudo, inclusive, além da glutonaria, orgias sexuais. Então, seriam esses 3 comentários a respeito, tá, da carne. Aliás, o segundo. O terceiro. Quando a gente fala e olha para esse retrato falado desse inimigo que há em nós, sendo bem sincero, quantos aqui não lutam contra nada disso daí? Levanta a mão. Quantos dos que estão aqui nunca cederam a uma dessas paixões? Levanta a mão. Aí a gente pode ser induzido a pensar, estamos ferrados. Né? Porque Paulo diz o que no final?
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Só para deixar você tranquilo, meu irmão, que fazer uma coisa esporadicamente não torna ninguém praticante. A ênfase é a palavra pratica. Quem vive na prática dessas coisas. Tá? Se você de repente chegou num lugar, tem os instrumentos ali para arrancar um dente. Tem alguém sentindo muita dor de dente. E você arranca o dente da pessoa. Isso lhe faz um dentista? Não. O que faz ser um dentista é estudar, se formar e exercer a profissão. Por exemplo, eu sou formado em pedagogia. Eu sou um pedagogo. Mas digamos, se eu não tivesse hoje ensinando como professor, só ser pedagogo me torna um professor? Não. Eu preciso exercer, praticar a profissão. Então a ênfase é quando Paulo diz, quem vive na prática destas coisas. Não de uma dessas, tá, gente? Qualquer uma dessas. Se alguém vive na prática de qualquer uma dessas coisas, não herdarão o reino de Deus. Então, o quinto indício do que seja andar no Espírito, da mesma maneira que Paulo nos diz o que é a carne, ele vai nos dizer o que é o Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, vou tentar dizer sem olhar, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quer andar no Espírito? Aqui está o retrato falado. Aqui está o caminho para você andar no Espírito. Também não vou falar de nenhuma, especificamente, de uma desse fruto do Espírito, mas quero fazer também 3 considerações. A primeira delas, observe que o fruto do Espírito é uma antítese das obras da carne. Amor, por exemplo, é uma antítese para a prostituição, para a impureza, para a lascívia, para problemas de relacionamentos. A paz, a alegria e todas as outros frutos do Espírito é uma antítese em relação às obras da carne. A segunda consideração sobre o fruto do Espírito é que quando Paulo usa a metáfora, mas o fruto do Espírito tem a ver com um processo agrícola. Imagine que você queira comer melancia, a fruta. Qual é o processo? Não tem para você como comprar no supermercado. Você tem que preparar a terra, plantar a semente, cuidar para aquele ramo crescer, desenvolver, para poder produzir o seu fruto. O que a gente precisa entender, irmão, que o fruto só vem quando a árvore está na sua maturidade. Portanto, para que um cristão possa frutificar, produzir o fruto do Espírito, é preciso maturidade. É preciso um desenvolvimento. É preciso, da mesma maneira, cuidar da sua vida. A semente do Evangelho já foi plantado. A terra está preparada já recebeu a semente. Nascer, crescer para poder frutificar. E a terceira consideração é que o fruto do Espírito, irmãos, não é como as obras da carne. Observe que Paulo coloca as obras da carne no plural, as obras. Mas o fruto do Espírito é singular. O fruto do Espírito. Isso significa, irmãos, que não é possível um indivíduo amar e não ter longanimidade. Ser manso e não ter paz. É uma unidade, o fruto do Espírito. E o último indício, irmãos, de andar no Espírito, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Irmãos, andar no Espírito significa que você e eu precisamos morrer um pouquinho a cada dia. É uma morte lenta e sangrenta. Observe que o apóstolo Paulo usa a metáfora de um indivíduo sendo crucificado. Eu não sei se você já leu ou já ouviu alguma coisa sobre como é que as pessoas morriam na crucificação. Mas quando Jesus foi crucificado e ele morreu, as pessoas que estavam ali, os soldados, admiraram-se por ele ter morrido tão rápido, tão cedo. Muitas pessoas, irmãos, morriam depois de dias de serem crucificados. Era uma morte lenta, sangrenta, com uma dor terrível. Morria um pouquinho a cada momento. A natureza terrena, quando nós entregamos a vida a Cristo, como Paulo diz, a gente foi crucificado com Cristo. E essa natureza pecaminosa, na qual Paulo dá o retrato falado dela, é preciso que ela morra. Um pouquinho a cada dia, como ele diz em Colossenses 3 e 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É preciso que ela morra um pouquinho, ou um pocão. E ela só vai morrer se você crucificá-la. Se você não alimentá-la, para que ela possa ir perdendo a sua força. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência na carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.